Você já se sentiu perdido em meio a escolhas difíceis, como se estivesse caminhando por um labirinto moral? Já se perguntou se existe um limite para as nossas ações e se o passado ainda ecoa no presente? Se a resposta for sim, prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em uma história que vai te fazer questionar tudo o que você pensava saber sobre pecado, destruição e segredos sombrios. A história de Sodoma e Gomorra. Mas não se engane, este não é apenas mais um relato bíblico. Vamos desvendar os mistérios que a história esconde, conectando o passado com o presente e revelando um lado da narrativa que talvez você nunca tenha ouvido falar. Neste vídeo, vamos além da superfície da história clássica. Vamos explorar as entrelinhas, analisar as evidências arqueológicas e as teorias científicas que tentam explicar a catástrofe que dizimou as duas cidades. Vamos investigar a natureza do pecado, as diferentes interpretações sobre a narrativa bíblica e como essa história nos afeta diretamente hoje. Se você é curioso, se você busca conhecimento e se você quer entender melhor o mundo à sua volta, então este vídeo é para você. Vamos juntos desvendar este quebra-cabeça que atravessou séculos e que ainda causa discussões acaloradas. Ao assistir este vídeo, você não apenas conhecerá uma história fascinante, mas também terá ferramentas para refletir sobre seus próprios valores, escolhas e sobre o mundo que nos cerca. Vamos analisar como a história de Sodoma e Gomorra é usada para justificar preconceitos e exclusões, e como podemos aprender a construir uma sociedade mais justa e tolerante. Então, você está pronto para desvendar o segredo arrepiante de Sodoma e Gomorra? Clique no play e vamos juntos nessa jornada. Você já se sentiu como se estivesse em um labirinto, preso entre decisões que parecem impossíveis de tomar? É como se cada escolha fosse um corredor sem saída, cercado por dúvidas e medos. A história de Sodoma e Gomorra nos apresenta exatamente essa sensação. Um ponto de ruptura, onde cada ação tinha um peso devastador. Imagine-se no lugar de Ló, vivendo em uma cidade onde a moral estava à deriva e cada esquina escondia um segredo sombrio. A Bíblia nos fala, em Gênesis 19, sobre um lugar consumido pelo pecado. Mas será que tudo é tão literal quanto parece? Ou será que há uma revelação mais profunda por trás dessa narrativa que nos faz refletir sobre o limite de nossas próprias ações? Ao olhar para essa história, fica claro que ela vai muito além de fogo e enxofre caindo do céu. É um convite para questionar o que significa estar no meio de uma sociedade em colapso moral e espiritual. E aqui surge a pergunta inquietante: quem foi queimado lá? Seriam apenas os habitantes das cidades ou seria também a esperança de uma transformação que nunca chegou? Assim como Sodoma e Gomorra enfrentaram o peso de suas escolhas, somos desafiados diariamente a avaliar nossas próprias decisões. E entre um passo e outro, o próximo tópico nos leva ainda mais fundo, onde o passado encontra o presente em uma dança de mistério e descoberta. Quando pensamos em Sodoma e Gomorra, é fácil nos limitarmos à imagem de cidades destruídas por uma força divina. Mas e se o verdadeiro mistério estivesse nas entrelinhas, nas histórias que não são ditas tão claramente? Gênesis 19 nos conta sobre um momento em que anjos visitam Ló e sua família, trazendo uma mensagem de urgência. A destruição estava próxima, mas havia algo a ser feito: sair, abandonar tudo e não olhar para trás. Pense nisso. Quantas vezes recebemos sinais em nossa vida, uma espécie de alerta espiritual, mas insistimos em ignorá-los por medo ou comodidade? É como se a revelação estivesse ali, gritando para nós, mas escolhemos o silêncio. Por outro lado, a narrativa de Sodoma e Gomorra nos coloca diante de uma questão fascinante: o que realmente causou a destruição dessas cidades?
Alguns apontam para explicações arqueológicas e científicas, como uma explosão causada por eventos naturais, enquanto outros se apegam à visão literal do castigo divino. Mas e se, no fundo, o maior pecado não fosse algo externo, mas interno? Uma sociedade incapaz de transformação, presa em seus próprios erros e excessos. E assim, somos levados a refletir sobre como essas histórias ecoam no nosso presente, abrindo as portas para um mergulho ainda mais profundo no próximo mistério. A história de Sodoma e Gomorra não é apenas sobre destruição, mas também sobre escolhas. Ao ler Gênesis 19, vemos a advertência clara de Deus a Ló e sua família. Fujam e não olhem para trás. Esse aviso, à primeira vista, parece simples, mas carrega uma profundidade impressionante. Quantas vezes em nossas vidas somos chamados a deixar para trás algo que nos prende ao passado? Pode ser um hábito, uma relação ou até mesmo uma crença que já não faz sentido. O ato de não olhar para trás simboliza mais do que uma obediência literal. É um convite para a transformação completa. Ló e sua família precisaram confiar no desconhecido, e isso é algo que também somos desafiados a fazer diariamente. No entanto, a história ganha ainda mais força quando nos deparamos com a esposa de Ló. Ao desobedecer e olhar para trás, ela se transforma em uma estátua de sal, um símbolo poderoso de como o apego ao passado pode nos paralisar. E aqui entra a pergunta: o que na sua vida está te impedindo de avançar? Talvez seja o medo do julgamento ou a sensação de que o conforto de hoje é melhor do que os riscos do amanhã. Mas assim como a esposa de Ló, cada escolha que fazemos tem suas consequências. Enquanto isso, seguimos para o próximo ponto da narrativa, onde os ecos dessa história ainda ressoam na nossa sociedade atual. Quando falamos sobre Sodoma e Gomorra, é inevitável abordar o impacto que essa narrativa ainda tem nos dias de hoje. Ao longo dos séculos, ela foi usada de diversas formas para justificar exclusões, apontar julgamentos e até moldar comportamentos sociais. Mas será que é esse o verdadeiro propósito dessa história? A Bíblia, em suas profundezas, muitas vezes nos mostra mais do que aparenta. Em Ezequiel 16:49, por exemplo, lemos que o pecado de Sodoma era o orgulho, a fartura de pão e a negligência ao necessitado. Isso nos leva a uma reflexão mais ampla. Como estamos tratando o próximo e usando os recursos que nos foram confiados? Afinal, não são apenas atos individuais que moldam uma sociedade, mas também nossas omissões. E aqui entramos em um terreno delicado, mas necessário. Como essa história se conecta aos preconceitos modernos? Muitas vezes, o relato de Sodoma e Gomorra é usado como justificativa para julgar e condenar, mas esquecemos de olhar para o contexto maior. Será que estamos repetindo os erros das cidades ao nos fecharmos para a compaixão e o entendimento? Assim como Ló tentou interceder por aqueles que estavam prestes a ser destruídos, somos chamados a agir como pontes e não como muros. E com isso, o próximo passo nos leva a explorar como essa narrativa pode, paradoxalmente, ensinar lições de amor e transformação. A história de Sodoma e Gomorra pode parecer distante, mas ela traz uma lição poderosa sobre responsabilidade e mudança. Ao ler Gênesis, notamos que Deus ofereceu a Abraão a chance de interceder pelas cidades caso houvesse ali pessoas justas. Esse momento é profundo, pois revela a importância do papel individual na transformação coletiva. Pense em como pequenas ações podem gerar grandes impactos. Talvez seja ajudar alguém em necessidade, oferecer uma palavra de encorajamento ou mesmo dedicar tempo para ouvir. Essa narrativa nos lembra que não somos impotentes diante do caos. Podemos ser a diferença que impede uma catástrofe. Além disso, Sodoma e Gomorra nos convidam a refletir sobre como enxergamos a redenção. Será que acreditamos que é possível mudar o curso de uma história, mesmo que pareça inevitável?
Muitas vezes, como sociedade, nos comportamos como espectadores passivos, esperando que algo externo resolva os problemas ao nosso redor. Mas a revelação aqui é clara: transformação começa com um passo, com uma escolha. E enquanto essa história vai ganhando novos significados, ela nos conduz ao próximo tópico, onde a destruição e o aprendizado andam lado a lado, nos provocando a pensar no legado que deixamos. A destruição de Sodoma e Gomorra é, sem dúvida, um dos eventos mais impactantes da Bíblia. Porém, ao olharmos mais de perto, percebemos que ela não é apenas sobre julgamento, mas também sobre consequências. Em Gênesis 19, vemos como as escolhas humanas desencadearam um cenário de caos e ruína. É como uma metáfora para os dias atuais. Quando ignoramos os sinais de alerta, acabamos colhendo os frutos amargos de nossas ações. Pense no impacto de decisões negligentes no meio ambiente, nas relações humanas e na sociedade como um todo. A pergunta, quem foi queimado lá, ecoa em nosso tempo, lembrando-nos que somos responsáveis pelas marcas que deixamos. Por outro lado, essa narrativa nos desafia a enxergar a destruição não apenas como um fim, mas como um início. Assim como a terra devastada pode renascer mais fértil após um incêndio, somos convidados a refletir sobre como reconstruir nossas vidas e comunidades. Será que estamos dispostos a deixar o orgulho de lado e buscar uma verdadeira transformação? A resposta está nas pequenas ações diárias que mostram quem realmente somos. E com isso, seguimos para o desfecho dessa fascinante jornada, onde o segredo arrepiante de Sodoma e Gomorra finalmente será desvendado. A história de Sodoma e Gomorra nos desafia a olhar além das ruínas físicas e enxergar os sinais que ela carrega para a humanidade. Ao analisarmos as evidências arqueológicas, como vestígios de queimaduras intensas e solos cristalizados pelo calor extremo, surgem teorias fascinantes. Alguns cientistas acreditam que um evento natural, como a explosão de um asteroide, pode ter desencadeado a destruição. Mas será que isso diminui o impacto espiritual da narrativa? De forma alguma. Pelo contrário, reforça que há forças maiores agindo, conectando o natural ao sobrenatural. A revelação aqui é clara. O equilíbrio entre fé e ciência pode abrir novas portas de entendimento. Outro ponto intrigante é como a história moldou culturas e crenças. Sodoma e Gomorra se tornaram símbolos de decadência e punição. Mas será que entendemos o verdadeiro contexto? A destruição das cidades não foi apenas sobre castigar o pecado. Foi sobre redefinir limites e valores. Assim como nos tempos bíblicos, nossa sociedade também enfrenta desafios morais que exigem escolhas difíceis. Você já parou para pensar quais lições essa história traz para a forma como lidamos com nossas responsabilidades hoje? Com isso, o palco está montado para um desfecho que conecta o passado ao presente de maneira arrebatadora. Depois de mergulhar tão profundamente na história de Sodoma e Gomorra, fica impossível ignorar as lições que ela nos traz. Mas a pergunta mais importante é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Não basta entender os segredos escondidos nessa narrativa. É preciso aplicá-los na vida. Olhe ao seu redor. Como você tem tratado as pessoas ao seu lado? Você tem sido justo, compassivo ou está repetindo os erros do passado? A transformação começa quando deixamos de apontar os erros dos outros e passamos a examinar nosso próprio coração. E aqui está uma reflexão que não pode ser ignorada. Você já entregou a sua vida a Jesus Cristo. Ele é o único que pode verdadeiramente transformar a sua história, independentemente do que aconteceu no passado. Hoje é o dia de tomar essa decisão. Se você nunca fez isso, ore, peça direção e abra seu coração. E claro, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar explorando esses temas tão profundos.
Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa dessas revelações. Vamos juntos construir uma jornada de aprendizado e transformação.